Olá, meninos do 7º ano. Estamos aqui mais uma vez, dessa vez para conseguir fechar o 3º capítulo do nosso livro, que tem como título Os Ecossistemas Terrestres. É a nossa última aula desse capítulo, e depois dessa aula a gente termina, a gente vai resolver as nossas atividades com correção, também ao vivo ou de forma presencial. Tudo vai depender do que vai acontecer, tá ok? Mas vamos lá. A gente muda agora de contexto, a gente passa agora para o clima e os biomas. O globo terrestre, ele tem vários biomas e vários tipos de clima. À medida que o planeta vai fazendo seus movimentos, ele vai, alguns lugares são frios, outros são quentes. Alguns lugares eles têm neve, outros lugares muito calor. Alguns lugares têm água congelada, outros lugares têm águas tropicais, águas gostosas, águas mais quentinhas. Isso aí muda de acordo da posição do globo terrestre em relação ao Sol. Você consegue imaginar o urso polar vivendo em uma floresta quente como a floresta amazônica? Eles não vão conseguir, porque o urso polar ele possui uma capa de pelo que é muito grossa e tem função térmica, e além do que eles possuem uma capa interna de gordura que tem uma função térmica também. E eles têm muito calor, então eles não iriam resistir numa floresta amazônica. Os seres vivos da Amazônia são extremamente diferentes dos seres vivos do Polo Norte. Isso ocorre devido a uma grande diferença entre os climas e outros componentes físicos dessas duas regiões, dos polos e da parte da região tropical. O clima de uma região depende de muitos fatores. Um deles é a latitude. Vamos voltar para o 6º ano, onde a gente viu o planeta Terra. O planeta Terra, ele é dividido pela linha do Equador, que é exatamente aqui no meio. Abaixo da linha do Equador e acima da linha do Equador, nós temos as latitudes. E são elas que vão dizer onde o país está localizado, mais perto dos polos ou mais central, mais na parte equatorial, que é a parte próxima à linha do Equador. Próximo à linha do Equador, quente. Próximo aos hemisférios, próximo aos polos, mais frio. E é a latitude que vai determinar o clima de todos os lugares. Quanto mais próximo do Equador, mais quente costuma ser a região. E quanto mais afastado, mais frio. Latitudes. As linhas horizontais são as latitudes. Quanto mais próxima dos polos, polo sul e polo norte, mais frio. Quanto mais próximo da linha do Equador, quanto mais perto da parte equatorial, mais quente. As estações do ano também influenciam diretamente no clima das regiões, certo? A gente vai ver isso posteriormente. O Brasil possui muitos biomas. Bioma da Caatinga, bioma da Amazônia, bioma do Cerrado, que é na região centro-oeste, Pantanal, Mata Atlântica, que é um dos maiores, é o segundo maior, só perde para a floresta amazônica. Ela pega quase toda a costa, quase toda a Mata Atlântica é sempre perto do mar, do Oceano Atlântico, por isso o nome Mata Atlântica. Ela pega grande parte da costa brasileira, bioma dos Pampas na região sul e por aí vai. O que são os biomas? São conjuntos de muito diferentes ecossistemas que eles têm nível de homogeneidade. Eles são diferentes,
mas eles convivem entre si. Populações de fauna e flora interagem entre si e os dois com o ambiente em que vivem. Fatores influenciadores: o solo, o clima da região, como a gente viu anteriormente, o urso polar não consegue viver na Amazônia, assim como nós não conseguiríamos viver nos polos onde o urso polar vive. Altitude: quanto mais alto, mais frio, quanto mais baixo, mais quente. Localização e luminosidade, aonde a luz do sol consegue atingir. A gente começa pela floresta amazônica, porque ela é o maior bioma do mundo. A floresta amazônica, ela abrange 9 países e 9 estados brasileiros. Dos países, quais os países eles têm floresta amazônica, eles pertencem à floresta amazônica? Bolívia, Brasil, Venezuela, Guiana Francesa, e dentre outros. Estados brasileiros: Amazonas, Pará, parte do Maranhão, pequena parte do Centro-Oeste, Acre, o Acre também faz parte, e por aí vai. Ela ocupa 7% da superfície do planeta, muito pouco, porém com mais espécies de plantas e animais que todos os outros biomas juntos. Vamos tentar entender. Separa aqui a Amazônia dos outros biomas, juntando todos esses biomas e somando tudo que nele está contido, ainda é menos do que a Amazônia sozinha. É a maior biodiversidade do planeta, extrema variedade de seres e de meio ambiente, com árvores de tamanhos variados, fauna diversificada, tem todos os tipos de espécies que você possa imaginar. É de uma riqueza fora do normal, e a região com clima quente e úmido e chuvas frequentes e abundantes. Por que tem chuvas frequentes e abundantes? Porque tem muito verde. Tem muita planta de grande porte que faz a fotossíntese, e a fotossíntese provoca o aparecimento de chuvas. É quente e úmido porque tem plantas muito altas, árvores muito frondosas, onde promove um ambiente mais escuro e mais úmido por falta de circulação. Aqui são representantes da floresta amazônica que a gente vai ver no decorrer da aula. São representantes, aqui nós temos a grande representante da região norte, que é a seringueira, que ela produz o látex, que é a matéria-prima principal para a fabricação de borracha. Aqui nós temos a castanha do Pará, aqui nós temos a Vitória Régia, e por aí vai. Aqui nós temos os peixes de grande porte, que são pássaros, primatas, anfíbios, aves. O tucano também é um representante, e por aí vai. Aves são seres belíssimos, que tem lá representantes belíssimos. Luz solar e temperatura alta, constante, favorece a uma vegetação densa, ainda na floresta amazônica. Possui muitas árvores, como a castanheira, o cedro e o buriti. Por isso que o homem tem os olhos tão grandes na Amazônia e está tentando acabar com a Amazônia por conta de quem? Do desmatamento. Madeiras de suma importância para tudo. São madeiras muito fortes, são madeiras que servem para tudo e de grande valor comercial. Folhas e frutos no alto das árvores servem para alimentar quem? Muitos animais, porque já aqui os seres humanos não conseguem chegar na copa. Agora, macacos, preguiças e muitas aves e insetos, sim. E tudo é muito bem dividido. O solo lá é quente e úmido, ideal para a reprodução rápida de decompositores.
Esses decompositores são os seres que apodrecem outros seres. E esses seres apodrecidos vão servir de nutrientes para o solo. Aqui outro bioma, Mata Atlântica. Esse é o bioma que está sofrendo muito mais pela ação do homem, porque a Mata Atlântica está a cada dia diminuindo de tamanho para que a cidade entre nela. Nós temos representação de Mata Atlântica dentro de grandes centros, dentro de grandes cidades. Rio de Janeiro tem Mata Atlântica, Pernambuco tem Mata Atlântica, muita Mata Atlântica, e nosso estado também tem representação de Mata Atlântica. É uma floresta tropical, de clima quente e úmido e algumas frentes frias no inverno. Na Mata Atlântica, a cobertura de florestas é fundamental para o equilíbrio do ambiente. Os organismos que na Mata Atlântica, nela vivem, eles dependem de vegetação para abrigar, buscar alimentos e reproduzir-se lá dentro. Muitas espécies estão em extinção porque a Mata Atlântica está diminuindo. Quanto mais o tempo passa, mais ela diminui. As árvores desse bioma, elas previnem erosão e previnem os deslizamentos de terra, onde esses deslizamentos provocam muitos prejuízos e provocam muitas mortes. Como já foi dito, eles possuem muitos trechos ao longo da costa brasileira. A flora e a fauna apresentam adaptações semelhantes às de outras florestas tropicais, que abrigam grande biodiversidade. Entre muitas árvores da Mata Atlântica, nós temos como representação o jequitibá rosa. Ela é uma árvore onde 6 pessoas de braços dados muitas vezes não conseguem abarcá-la. Uma das árvores, elas são centenárias, são árvores muito fortes, mas estão conseguindo derrubá-la. A quaresmeira também é uma árvore grande e forte. O ipê, esse também já está muito agredido pelo homem. A peroba e a palmeira jussara. Essa palmeira jussara é dela onde se é extraído um comestível chamado de palmito, que também muito apreciado na mesa do brasileiro. Aqui nós temos representações da Mata Atlântica, representações de animais e plantas. Essas crianças estão plantando o maior representante da nossa Mata Atlântica, maior representante do nosso país, que é do pau-brasil, que foi de onde veio o nome do nosso país. Foi dessa árvore aqui, ela está aqui, que ela é frondosa, ela é muito forte, ela é muito bonita, mas também já esteve à beira da extinção por ação humana. Aqui, um dos representantes da Mata Atlântica é a coral verdadeira, extremamente venenosa. É a cobra coral, ela tem uma quantidade de veneno enorme e extremamente mortal. Aqui nós temos símbolos de epífitas, essas epífitas que a gente chama popularmente de orquídea. Elas são parasitas de árvores e elas consomem o que a árvore já não quer mais, tipo sujeira. São lindas, as orquídeas são provenientes da Mata Atlântica. Aqui nós temos esse primata está em extinção. É o primeiro representante dessa espécie no mundo. Ele é da família dos sagus e ele está em franca extinção. Tem muitos poucos representantes porque ele precisa de muito espaço.
a população deles seria muito grande, mas como eles não têm mais espaço, a espécie deles está praticamente acabada. Na Mata Atlântica vivem muitos mamíferos, vivem muitos marsupiais, que são mamíferos. Para quem não sabe o que é marsupial, quem é o marsúpio? São animais que eles têm uma característica muito interessante. Eles têm uma bolsa para levar o filhote. O canguru é um grande representante de marsupiais, mas o canguru não tem na Mata Atlântica, ele só tem na Austrália. Quem são os marsupiais que estão frequentes na Mata Atlântica? Olha aqui. Ele não está simplesmente carregando seus filhotes aqui. No meio do pelo dele, ele possui como se fosse tetinhas, peitinhos. E aqui os filhotes, eles vão encontrando esses peitinhos para se alimentarem, porque são marsupiais, mas são mamíferos também. Aqui ele está servindo para alimentar e para proteger os seus filhotes. Tem também representação de primatas, que é o mico-leão dourado, também representante da Mata Atlântica, guaxinins, onças pintadas, tatus, bicho preguiça. Entre as aves estão o inhambu, sanhaçu, araponga e muitas espécies de beija-flor, uma das árvores mais lindas que existem, pelo menos para mim. Desde a colonização, as primeiras colonizações do Brasil, a Mata Atlântica sofre com ocupação humana, por ela estar localizada onde estão construindo as cidades ou aumentando as cidades que já estão construídas. Extração de pau-brasil. Por que o pau-brasil quase entra em extinção? Porque ao tirar a casca dele, dentro do caule, ele é de uma cor muito forte. E essa cor serviu durante muito tempo de corante para tecidos. Por esse motivo, ela foi explorada para algumas indústrias, tanto de tinta como de tecido. O ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café, a mineração, extração de madeiras nobres e o crescimento das cidades causaram o desmatamento dessa região que está em franca decadência. A Mata Atlântica, se continuar como está, ela dentro de pouco tempo, ela estará dizimada, ela estará extinta. Aqui é só uma reflexão, ainda tem mais algo. É importante levar em conta que, além de enorme biodiversidade, a Mata Atlântica abriga uma valiosa diversidade cultural, pois ela habita algumas comunidades que são tradicionais para nós e são representações dos nossos antepassados, que são comunidades indígenas, comunidades de quilombolas e comunidades de caiçaras que vivem neste litoral, mas não são valorizados. Mudanças nos componentes desses ecossistemas também colocam em risco a sobrevivência dessas comunidades. Eles vivem de tudo que tem dentro desse meio ambiente, desse bioma. Essas comunidades, elas utilizam conhecimentos e práticas transmitidos pela tradição dos antepassados, de descendente para descendente, vão passando a tradição e dependem diretamente de recursos disponíveis nesse bioma, nesse ambiente que é a Mata Atlântica. Agora a gente pula para os pampas. Os pampas, ele está aqui, ó, no sul do Brasil. É o bioma dos pampas, tem muitas características. É localizado no sul do país, vegetação de pequeníssimo porte, ou muito mais rasteira, com árvores esporádicas, rica em graminhas, em árvores e arbustos. Árvores muito poucas e arbustos um número maior. O verão é muito quente,
pela falta de proteção, pela falta de árvores, o inverno muito frio e as 4 estações do ano são bem definidas. Entre os mamíferos herbívoros, mamíferos que eles se alimentam de leite, eles mamam. Herbívoro, porque se alimentam de plantas. Animais carnívoros se alimentam de carne. Animais herbívoros se alimentam de plantas. Tem como representante o veado campeiro, e entre os carnívoros tem o gato do pampa e o zorrilho, que é uma espécie de raposa. Muitos animais, como o tatu, eles cavam covas no solo. Desculpe. Entre as aves, encontram-se marreco, taxã e o quero-quero. São animais típicos da região. Quando não está um ambiente quente, eles têm grandes índices de perda de colheitas e de plantação pela mudança repentina de clima e passa do quente para o congelado. Por causa do clima e do relevo, a região dos Pampas ela é explorada para o cultivo de trigo, arroz, milho e soja, além da pecuária. O arroz, ele é um tipo de cultivo onde ele aguenta muita água, ele aguenta lugares alagados. A ocupação desses locais vem provocando muito desmatamento e extinção de vários animais, devido à perda de seu ambiente natural. Por quê? Porque eles estão utilizando os biomas, eles estão desmatando para de lá aplicar em cultivo de soja e cultivo de pecuária. Mas também tem um cultivo de erva mate, onde eles têm uma cultura de se tomar chimarrão, que é um chá feito a partir dessa erva mate, que é extremamente verde. Cerrado. O cerrado está bem no centro do país. Está nessa região centro-oeste, onde abrange Goiás, Brasília, parte do Maranhão e uma boa parte do Sudeste. É a segunda área mais rica em biodiversidade do país. A Mata Atlântica é em tamanho. Ela perde para a floresta amazônica. O cerrado é em diversidade de espécies. Biodiversidade é a segunda, porque a primeira também é a floresta amazônica. O clima do cerrado é quente e úmido no verão, frio e seco no inverno, com temperatura média anual de 23 graus, ou seja, uma temperatura mediana. Fenômenos naturais são incidentes lá no cerrado, raios e queimadas intencionais. Essas queimadas são queimadas provocadas pelo homem para a prática de atividade agropecuária. Eles provocam incêndio para limpar o território e utilizar para a prática de agropecuária. Conforme a intensidade e a duração do fogo, as árvores permanecem vivas, graças a adaptações do bioma. Como é que isso pode acontecer? Elas são árvores, apesar de não aparentar, elas têm raízes profundas. O que acontece? Elas queimam ligeiro para que esse fogo não consuma a água que está armazenada dentro da raiz e do caule. Já é uma proteção que elas têm. Queima, não tem mais folha, não tem mais galho, queima rápido, cai tudo, o fogo se apaga e ela fica guardando esse líquido, essa água aqui dentro e rápido começa a aflorar novamente, a aparecer folhas e aparecer flores, que é para poder florar novamente, muito rápido elas estão com a copa coberta. As folhas dela
eles possuem uma fina camada, uma cutícula de cera, onde protege elas contra a perda de líquido até pela transpiração. Interessante o cerrado, e é por isso que ele ainda está se mantendo. Entre os animais que ocorrem no cerrado estão o tamanduá-bandeira e o tatu canastra, o sagui, a anta e o lobo-guará. É uma espécie de lobo que ele é da família dos canídeos. Também o lobo, ele é espécie de primo do cachorro, do cão. Mais de 1/3 das aves brasileiras vive no cerrado. Por isso que ele é o segundo mais rico em biodiversidade. A siriema, a ema, que é o maior animal, é a maior ave, maior representante de ave, é a ema, a siriema, o asa branca, papagaio, maior ave das Américas, e o urubu-rei. Esse aqui ele é conhecido porque ele tem o papo e o bico avermelhado, chama de urubu-rei. O uso sem controle de defensivos agrícolas, o desmatamento excessivo e os incêndios criminosos têm levado o solo ao esgotamento e à erosão. Caatinga ocupa 11% do território e estende-se pelos estados do Nordeste. Ceará, Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Também ele pega uma pequena parte, mas é muito pequena mesmo, uma parte de Minas Gerais aqui. Ele vem até a Bahia toda e ainda atinge uma pequena parte de Minas Gerais. O clima é quente e seco e a temperatura varia em torno de 27 graus. Na época da seca, boa parte dos rios e lagoas eles secam e a vegetação praticamente desaparece. Qual é o tipo de vegetação que consegue se manter viva mesmo na seca? A gente vai falar já dela. Quando chove, as árvores se cobrem de folhas e a paisagem volta a ficar verde. O único bioma exclusivamente brasileiro. O único tipo de vegetação resistente, é por isso que está na Caatinga, é o cactus e o mandacaru. Esse tipo de planta, onde antigamente ninguém nem ouvia falar, só servia mesmo, nem para o gado serve, porque como eles têm muitos espinhos, o gado não consegue se aproximar. Por isso que ele resiste. E ele resiste porque ele tem muita, grande quantidade de líquido dentro. Ele consegue guardar muito líquido dentro. E esses espinhos têm a função anti-herbivoria, ou seja, tem a função de que os animais não cheguem perto para comer, porque se eles chegarem, os espinhos vão machucá-lo. Vegetação rica e resistentes, própria da região. Árvores frutíferas, são frutas muito saborosas e típicas da região, que não tem em outro lugar, como siriguela, delícia, cajambu ou simplesmente umbu e murici. Cactáceas com espinhos protegem contra a herbivoria. Eu acabei de falar que os animais não conseguem comê-la, nem conseguem devorá-la por conta dos espinhos. Possuem raízes próximas ao solo, absorvem o máximo de água e armazenam essa água no caule. Como as plantas transpiram pelas folhas, a queda delas durante a estiagem é uma adaptação ao clima seco. Elas já caem para poder proteger a quantidade de líquido que tem no caule. Pela exuberância, o cactus, as cactáceas, hoje em dia estão sendo bastante utilizados na decoração. Percebam uma bandeja de cactus aqui, onde tem algumas espécies de cactáceas
E elas hoje estão muito presentes na decoração de residências, e eu, como uma boa bióloga, não podia deixar de ter a minha, onde todo mundo que chega admira-se, e eu gosto muito delas. Porém, também tenho outras representações de bromélias que são riquíssimas em armazenamento de água, e aqui temos outras variedades que armazenam muita água. Até parece artificial, de tão grossa e tão perfeita que elas são. Aqui nós temos inúmeros exemplares de plantas que estão hoje, símbolos de cactácea. Esse aqui são as palmas, né? São palmas que também está aqui, e muitas espécies. Olha, outra palma aqui, muitas espécies de cactos servindo de ornamentação. Os cactos armazenam água nos tecidos da raiz ou do caule e possuem folhas transformadas em espinho. O que a gente chama de espinho, na verdade, são folhas. Na verdade, elas são as folhas das cactáceas. Na fauna, temos a presença de répteis. Os representantes são calangos, serpentes e jabutis. Anfíbios e aves, carcará, pomba avoante, galo de campina. Entre os mamíferos estão cutia, gambá, preá, sagui do Nordeste, macaco prego e caititu. Aqui está o macaco prego, aqui está o gambá, aqui está o jabuti. Animais da caatinga possuem hábitos noturnos. Por quê? Entendam que a caatinga é extremamente quente, extremamente seca. E eles, os animais, se adaptaram a ter hábitos noturnos, porque é quando a temperatura fica mais amena. Esse comportamento lhes possibilita evitar o calor excessivo durante o dia. O desmatamento, principalmente para a exploração não sustentável de lenha para a produção de carvão vegetal, vem provocando, entre outros problemas, a degradação do solo. É necessário deter essa prática e realizar ações de reflorestamento rápido, entre outras práticas de manejo sustentável. Senão, vamos entrar num estágio bastante precário. Vamos passar para o Pantanal. A maior planície alagável do mundo é o Pantanal. Região do bioma do Pantanal, maior planície, ele é extremamente alagado pelo excesso de chuvas. Com períodos de seca e chuva definidos, engloba Brasil, Paraguai e Bolívia. 2/3 do Pantanal ficam alagados com chuvas pela ocasião de chuvas abundantes. Os numerosos rios que cortam as planícies, eles transbordam e formam piscinas chamadas de igarapés. Aí se sustenta durante o período de estiagem, mas durante as chuvas eles ficam extremamente alagados. O solo recebe fertilizantes naturais. Aqui não se utiliza fertilizante sintético. Esses fertilizantes naturais são vindos de água dos rios das regiões mais altas. Cai muita chuva, chove demais, vem trazendo os fertilizantes naturais até se encaixarem nesses alagados das planícies. Nos meses restantes, permanece na região várias lagoas que se formaram com as enchentes. Essas lagoas, de novo, recebem o nome de igarapé. Recebe a influência, o Pantanal ele tem muita influência da floresta amazônica, tem muita influência da Mata Atlântica e também do Cerrado. Aqui para vocês localizarem aonde ele está, o Pantanal. No Pantanal também tem suas características. A vegetação varia de acordo com o tipo de solo, a altitude e o alagamento da região. Neste bioma,
é a maior diversidade de aves do mundo. Como é só nele que tem araras, que tem tucanos, e esse representante só existe no Pantanal Mato-Grossense. Essa árvore é chamada de tuiuiu. Ela é a representação viva do Pantanal. Ou seja, se acabar o Pantanal, nós temos a perda de uma espécie que não resiste a outro lugar. Muitas delas são migratórias e são vindas de outras regiões em busca de alimento, que é o caso do tuiuiu. Por causa da facilidade de deslocamento, as aves migratórias aproveitam ciclos de enchentes e vazantes do Pantanal. É por isso que no Pantanal a própria natureza se encarregou, elas têm umas espécies de caule no meio, aquele mundo de água, e lá pelo meio como se fosse caules de árvores mortas, para abrigar os tuiuius. Eles ficam, vocês juram que é uma árvore toda branquinha, e não é. São tuiuius que estão lá, porque senão eles não vão ter lugar para ficar. Muito interessante. Entre os répteis está o jacaré do Pantanal e a sucuri. Quem é a sucuri? É uma cobra que é típica do Pantanal. Ela é muito curiosa. Enorme, metros e metros e metros. Muito forte. Ela é muito forte. Ela não é venenosa. Ela mata apertando. Ela simplesmente circula quem ela quer se alimentar, e ela mata no aperto se ela não puder engolir. Pode matar um boi? Pode. Pode matar gente? Pode. Mas animais de menores portes, vamos supor, do tamanho de uma cabra, de um bode, elas engolem e passam meses e meses fazendo a digestão. E é por isso que ela passa muito tempo deitada no cantinho dela, porque a alimentação já está aqui garantida durante meses. Ela simplesmente desloca a mandíbula, a boca se abre mais ou menos o tamanho do animal, e ela vai absorvendo até ir para o sistema digestório dela. Interessante. Entre os problemas que ameaçam esse bioma estão as grandes criações de gado. Também estão acabando com este bioma para criação de gado, para o cultivo, para a agropecuária. Aceleram a erosão do solo e causam o assoreamento de alguns rios. O que é o assoreamento? Excesso de terra que vai sair do lugar junto com a chuva e vai se armazenar no fundo do rio, se armazenar ou sedimentar no fundo do rio, deixando eles mais rasos. Como eles estão mais rasos, no período de estiagem, eles secam muito mais rápido e está provocando a seca no Pantanal. O garimpo de ouro também está danificando. Por quê? Porque para garimpar ouro, os garimpeiros eles utilizam de um metal muito forte, que é o mercúrio. É um elemento químico extremamente agressivo e mata toda espécie de vida que existir nesses igarapés. Por isso que o garimpo também está colaborando pela extinção das espécies nesse bioma. A caça ilegal e a pesca predatória ameaçam a fauna da região. Esse peixe, para quem não conhece, ele é extremamente mortal. Ele, inclusive, tem filme com ele que é chamado de piranha. A exploração do Pantanal deve levar em conta as fragilidades desse bioma. É preciso fiscalizar e controlar a pesca
para evitar a captura de peixes na época de reprodução e para impedir o uso de redes com malhas muito finas, porque além de tirar o peixe, retiram também os filhotes que estão em época de reprodução. Pescar em época de reprodução é crime ambiental, porque essa reprodução poderá enriquecer a nossa fauna. A caça e a captura de outros animais também precisam ser combatidos. Mata das Araucárias, lindo isso aqui. Ela é conhecida como a Floresta das Araucárias, está localizada no sudeste brasileiro, possui um clima subtropical, não é tão quente, mas também não é tão frio. Está presente nos estados Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no sul do país. São Paulo, já no sudeste. Nesse ecossistema, as 4 estações são bem marcadas. Temperaturas mais baixas no inverno e chuvas regulares, principalmente no verão. Aqui é a localização da Mata das Araucárias. Aqui é uma plantação de eucaliptos. E isso aqui também está sofrendo a ação do homem por ser um caule fino, alto, mas muito resistente. O pinheiro tem folhas compactas, longas, em forma de agulha. O eucalipto e o pinheiro, do gênero Pinus, são utilizados na produção de móveis e papel. A vegetação original é mantida em algumas unidades de conservação. São protegidas por uma camada fina de cera. Essas plantas, a araucária, elas são protegidas por uma camada fina de cera que protege ela contra a perda de líquido através da transpiração. A espécie predominante é o pinheiro do Paraná, uma planta nativa cujo nome científico é Araucária angustifolia. Por isso, o nome do bioma. Mata de Araucária, por conta dessa planta nativa, que origina o nome desse ecossistema. Muitas espécies de aves, como o sabiá e a graia azul. O pinhão é o alimento de muitos animais dessa região. É extremamente saboroso esse pinhão, provém da pinha. Por causa do desmatamento e das modificações ambientais, muitas espécies de animais sofreram as consequências e perdas do seu habitat e estão ameaçadas de extinção. São comuns também a canela, aqui é a árvore da canela, aquela canela que a gente tem em casa, que é em pau ou em pó. Esse aqui é a árvore de onde ela é retirada. A canela, a embuia, a erva mate que faz o chimarrão, entre outras plantas. Se der para poder ver aqui, essa árvore, ela tinha apenas 535 anos. Foi derrubada pelas motosserras, foi derrubada pelo homem, e aqui está o exército ambiental que conseguiu confiscar, mas já estava tarde demais, que a planta já estava derrubada. Mata dos Cocais. Aqui está no nosso Nordeste, por isso que nós temos muito coco. Mata dos Cocais, localizada nos estados Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Está localizada entre a floresta amazônica e a caatinga. O clima quente e a disponibilidade de água pode variar de acordo com a região, formada por alguns tipos de palmeira, como o babaçu, carnaúba, a oiticica e o buriti. Essas árvores são muito importantes. Delas se tira não só o fruto, delas se tira tudo. Da folha da palmeira utiliza-se para alimentação de gado, utiliza-se para fabricação de cosméticos, a indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos, a alimentação do gado,
O buriti, a carnaúba são de muita importância. Vocês vão ver daqui a pouco. Os frutos, sementes e folhas dessas palmeiras são usadas pelas comunidades tradicionais para diversos fins econômicos, inclusive para objetos de adorno, objetos de enfeite, de enfeite das pessoas, de confecção de brinco, confecção de enfeites para casa e muitas coisas. Mata desmatada e cedendo espaço às monoculturas, o que falta ao ambiente, às pessoas que retiram dessa vegetação, é a matéria-prima para a confecção de artigos de adorno. Nos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará, vivem as mulheres que são conhecidas como as quebradeiras de coco. São mais de 300 mil trabalhadoras que dependem do extrativismo dessa palmeira como atividade econômica. Elas têm uma comunidade enorme e elas sobrevivem desse quebra-coco. As famílias que dependem economicamente do babaçu estão lutando pelo estabelecimento de uma lei que garanta o livre acesso aos babaçuais. Por quê? Porque eles estão sendo fechados, não estão sendo trancados para a entrada das quebradeiras de coco. E elas estão tentando uma lei que abra as portas para elas. Mesmo localizada em propriedades privadas e restrições à derrubada dessas palmeiras, essa lei é conhecida como a Lei do Babaçu Livre. Muitos campos de palmeiras foram tomados ou tombados pela reforma agrária e virou propriedade privada, e com isso os proprietários começaram a proibir as quebradeiras de coco de adentrar para coletar, mas aos poucos eles estão conseguindo que essa lei garanta o livre acesso. Aqui estão alguns materiais confeccionados. Elas usam as palhas das palmeiras para confeccionar cestos. Na indústria de cosmético, condicionador, shampoo e muitos cremes, usa-se o babaçu. Esse aqui é a casquinha do coquinho que é tirado de dentro, que eles usam para material de adorno. Aqui é um óleo vegetal extra virgem do coco do babaçu, que é utilizado como alimento natural, principalmente nessas casas de alimento natural. Outro óleo de coco de babaçu, óleo vegetal, também extremamente utilizado. Aqui estão as quebradeiras de coco, aqui estão as palmeiras, que elas são de águas alagadas, e aqui estão os cocos que são dessas sementes, são retirado o óleo do babaçu, extremamente rico em muitos elementos químicos, em muitas vitaminas, e importante para todo tipo de indústria. Aqui são adornos, objeto de enfeite de casas e residências, e por aí vai. Bom, meus queridos alunos, terminamos aqui. Nessa aula agora a gente encerra o 3º capítulo. Na próxima aula iremos resolver e corrigir as atividades do livro, ok? E nos encontraremos na próxima semana, na próxima sexta-feira. Obrigada pela atenção e até a próxima.